O livro de Levítico, uma explicação racional, histórica e espiritual. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Seu nome deriva da tribo de Levi, da qual provinham os sacerdotes responsáveis pelo culto religioso de Israel. Enquanto Gênesis trata das origens e Êxodo da libertação do Egito, Levítico ensina como um povo livre deveria viver diante de Deus. Seu tema central pode ser resumido em uma frase: Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. Estrutura do livro. Levítico pode ser dividido em 5 grandes partes. 1. As ofertas e sacrifícios, capítulos 1-7. O livro inicia explicando diversos tipos de ofertas realizadas no tabernáculo. Holocausto. O animal era totalmente queimado. Simbolizava entrega completa, dedicação a Deus, reconhecimento da soberania divina. Oferta de cereais, feita com farinha, azeite e incenso. Representava gratidão, reconhecimento pelas colheitas, dependência de Deus. Oferta pacífica. Era compartilhada entre sacerdote, ofertante e Deus. Representava comunhão, paz, amizade. Oferta pelo pecado. Destinada aos pecados cometidos sem intenção. Ensinava que os erros possuem consequências e exigem reparação. Oferta pela culpa. Relacionava-se aos prejuízos causados ao próximo. Além do sacrifício, havia restituição. Esse princípio continua presente no direito moderno. Quem causa dano deve reparar. Interpretação racional. Na antiguidade, praticamente todas as civilizações realizavam sacrifícios. Levítico organizou essas práticas, limitando abusos, estabelecendo regras, substituindo práticas mais violentas por rituais controlados. Interpretação espiritual. No cristianismo, esses sacrifícios são entendidos como símbolos que apontam para o sacrifício de Jesus de Nazaré. No espiritismo, o valor principal está no arrependimento sincero, na reparação do mal praticado e na transformação moral, mais do que em rituais externos. 2. A consagração dos sacerdotes, capítulos 8-10. Arão e seus filhos são separados para exercer o sacerdócio. São instituídas regras rigorosas para o exercício da função. Nesse contexto ocorre um episódio marcante. Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, oferecem um fogo estranho diante de Deus. São imediatamente punidos. Significado. Historicamente, o episódio ensina disciplina no culto religioso. Espiritualmente, mostra que responsabilidade espiritual exige preparo, respeito e obediência às orientações recebidas. 3 Leis de pureza, capítulos 11-22. Essa é a parte que mais gera dúvidas atualmente. Há regras sobre alimentos, higiene, doenças, isolamento, parto, limpeza ritual, animais puros e impuros. Alguns animais podiam ser consumidos. Outros eram proibidos. Explicação racional. Muitos estudiosos entendem que essas normas também tinham objetivos práticos para a época, como reduzir riscos sanitários em um contexto sem conhecimentos modernos de microbiologia. Além disso, marcavam a identidade cultural e religiosa do povo de Israel. Lepra, provavelmente várias doenças de pele. O sacerdote examinava a pessoa. Se necessário, isolamento, acompanhamento, retorno somente após melhora. Hoje isso lembra princípios de quarentena e saúde pública. 4. O dia da expiação, capítulo 16. É o centro de Levítico. Uma vez por ano acontecia o Yom Kippur. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. 2 bodes eram utilizados. Primeiro bode era sacrificado. Representava expiação. Segundo bode recebia simbolicamente os pecados do povo. Depois era enviado ao deserto. Daí surgiu a expressão bode expiatório. Significado espiritual. O ensinamento é que os erros precisam ser reconhecidos. A culpa não deve ser escondida. O perdão exige mudança. 5. O Código de Santidade, capítulos 17-27. Aqui aparecem os princípios morais do livro. Entre eles,
respeito aos pais, honestidade, justiça, proteção ao pobre, salários justos, amor ao próximo, proibição da exploração. Um dos versículos mais conhecidos é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais tarde, Jesus de Nazaré destacaria esse mandamento como um dos maiores princípios da lei. O ano do jubileu. A cada 50 anos ocorria o jubileu. As terras retornavam aos proprietários originais. Escravos hebreus eram libertados. Dívidas eram perdoadas em determinadas condições. O objetivo era evitar o acúmulo permanente de riqueza e a pobreza sem saída, promovendo equilíbrio social dentro da comunidade israelita. Interpretação racional. Levítico pode parecer apenas um conjunto de regras religiosas. Entretanto, para um povo recém-formado, ele funcionava como um verdadeiro código de organização social. Incluía normas sobre higiene, alimentação, justiça, economia, culto, família, saúde pública, relações sociais. Antes de existirem ministérios, hospitais ou códigos civis modernos, essas leis ajudavam a estruturar a vida coletiva. Interpretação espírita. Segundo a perspectiva de Allan Kardec, muitas prescrições de Levítico refletem costumes e necessidades de uma época específica. O ensinamento moral permanente está acima das normas cerimoniais. Assim, o foco principal passa a ser a reforma íntima, a responsabilidade pelos próprios atos, a reparação do mal causado, a prática da caridade, o amor ao próximo. Principais ensinamentos de Levítico. A verdadeira santidade começa na conduta diária. Justiça e misericórdia caminham juntas. Quem erra deve buscar reparar o dano. O cuidado com a comunidade é um dever de todos. O respeito à vida, a honestidade e a dignidade humana fortalece a convivência. A espiritualidade autêntica se manifesta por meio de ações coerentes, e não apenas de rituais. Conclusão. Levítico costuma ser visto como um livro de leis, mas seu propósito vai além de estabelecer normas religiosas. Ele busca formar uma sociedade organizada, ética e responsável. Sob uma leitura histórica, foi um importante código para o povo de Israel. Sob uma leitura cristã, prepara o caminho para os ensinamentos de Jesus. Sob uma leitura espírita, convida à transformação moral, mostrando que o verdadeiro culto a Deus se expressa na vivência do bem, da justiça e da caridade.